Meu nome é Lucas, sou estudante de letras. Eu gostaria que o senhor mencionasse brevemente algum outro poeta dentro da historiografia literária brasileira que também se preocupou com o transcendente, a questão da transcendência. A poesia mais próxima do que a gente pode chamar essa relação com o transcendente começa com o simbolismo, que é uma relação ao parnasianismo, né? Então você tem Cruz de Souza. Cruz de Souza tem uma relação fervorosa, só que não é com o Deus cristão. Ele tem uma visão budista da transcendência e, portanto, da participação. Mas é uma visão de participação. Depois nós temos, ainda dentro do simbolismo, Alfonso de Guimarães, né? Que tem uma relação muito forte com o catolicismo tradicional mineiro. Então nós temos aí uma poesia litúrgica, alguns poemas dedicados a Nossa Senhora. Nós temos uma tradição católica, né? Vinda, evidentemente, da espiritualidade católica mineira, mas sublimada pelo escritor por Alfonso de Guimarães. Agora, se nós chegarmos ao modernismo, nós temos um grande poeta moderno e modernista que escreve um pedido de metáforas bíblicas, que é Murilo Mendes. Murilo Mendes exigiria uma conferência à parte, não é? Então, realmente, ele é um poeta que escreve com os olhos postos, né? Na graça, na revelação, na figura de Cristo. Eu conheci Murilo Mendes no ensino em Roma e ele dizia coisas muito reverentes. Ele tinha coisas ainda do modernismo piadístico paulista, né? Não é a melhor parte da obra dele, para o meu gosto. Mas ele tinha muito, vamos dizer, essas tiradas, né? Então ele morava num apartamento que ficava perto do Vaticano, né? Então eu fui visitá-lo, eu era um jovem ainda, nem era professor, fui lá apenas para conhecer o poeta Murilo Mendes, né? Então ele olhava para o Vaticano e dizia: veja, o Evangelho é um relâmpago conduzido por uma carroça, que é o Vaticano. Bom, comentava uma desproporção absoluta, né? Ele tinha muito bom gosto, mas dizia um raio conduzido por uma carroça, né? Bom, então, e depois quando ele se aproximou de mim também, me deu a bênção, acho que ele tinha uns desejos assim, meio proféticos, dizia que Nossa Senhora te acompanhe, e foi assim que ele se despediu de mim. Bom, mas deixando de lado tudo isso, a obra dele é uma obra muito próxima do que a gente pode chamar uma poesia bíblica. E ao lado dele um poeta extraordinário, absolutamente extraordinário, que é Jorge de Lima. Jorge de Lima, eu acho o maior poeta cristão brasileiro e um dos maiores poetas cristãos em língua portuguesa. Então isso aí eu recomendaria muito que vocês vissem toda a obra dele, inclusive começa com uma poesia afro-brasileira. Ele nasceu em Alagoas, diante do Quilombo, né? Diante do Quilombo Palmares. Então a infância dele foi muito impressionada pelo Quilombo e ele tem todo um momento que dura até 1930, mais ou menos, de poesia afro-brasileira, talvez a melhor poesia afro-brasileira composta aqui, em que ele fala de uma relação muito forte com os orixás. Depois, há o momento da conversão, ele foi convertido por Ismael Neri, e que também aconteceu mesmo com Murilo Mendes, e nos anos 30 ele passa a escrever a poesia religiosa Tempo e Eternidade, né? Que é uma poesia assim, fortemente existencial, e eu recomendaria. Eu acho que são os grandes nomes da poesia religiosa brasileira, claro que haverá outros, mas eu pontuo no modernismo Murilo Mendes e Jorge de Lima. Queremos agradecer em nome da Escola Dominicana de Teologia ao professor Alfredo Rossi pela palestra, também pelas tentativas e das respostas que ele proporcionou para nós. Só um recadinho: amanhã vamos iniciar o colóquio às 8h30. A pontualidade vai nos ajudar também a poder ter tempo para perguntar um espaço maior. Né? 8h30 da manhã. Obrigado. E também aos alunos, quem ainda não assinou a lista que será embaixo, por favor, passa por aí antes